Paz do Senhor Jesus. Amém. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade em poder nesta noite louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Sou grato a Deus por me conceder que neste último culto de missões eu possa aqui fazer menção da sua palavra. Agradeço a irmã Su pela oportunidade, pelo convite. E aqui estamos, né? Quantos aqui querem ouvir algo da parte do Senhor, digam amém. Abra sua Bíblia no Evangelho, no qual escreveu Marcos, capítulo de número 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Agradeço a pastora Adeildo e demais obreiros. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, a partir do versículo 1, todos encontraram? Digo amém. Amém. Diz assim a palavra: Quando já estava próximo de Jerusalém, diante de Betsabé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis preso um jumentinho, no qual ninguém montou ainda. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei-lhe que o Senhor necessita dele, e logo permitirá que o tragam para aqui. Versículo 4. E quando acharam o jumentinho preso à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns do que estavam ali lhes perguntaram: que fazeis desprendendo o jumentinho? Então eles responderam como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram que o levasse. E trouxeram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os mantos de suas vestimentas, e Jesus montou sobre ele. E muitos também estendiam os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores dos campos e os estendiam diante dele. E tanto os que o precediam como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Versículo de número 10. Bendito o reino que vem em nome do Senhor, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Podeis tomar assento. Hoje é um culto de missões. E eu louvo a Deus que durante 3 meses a nossa escola bíblica dominical ela vem estudando um tema sobre missões. Então estamos aqui durante 3 meses, todo domingo de manhã, falando sobre missões. O que é missões, como se deve fazer missões, como é a vida de um missionário, como que ele passa, qual é a situação que o missionário se encontra, os países que afligem os missionários que lá chegam. E aqui nesta noite, no decorrer da semana, quando me foi feito o convite, eu procurando algo da parte do Senhor, e me deparei com esse texto. E alguns devem estar perguntando: mas o que esse texto tem a ver com um culto de missões? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria: qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Ontem estava indo para o centro e no carro eu perguntei para minha esposa: qual é a sua missão? E ela pensou, e aí eu perguntei para a Isabelle: qual é a sua missão? E ela me disse: não sei, pai. Aí eu perguntei para o Isaac: qual é a sua missão? Aí o Isaac falou assim: chegar lá no centro, pedir para a mamãe me pagar um salgado. Mas
esse texto aqui me chamou a atenção de que todos nós que aqui estamos temos uma missão. Ninguém que está aqui nasceu por acaso, nasceu à toa, ou veio ao mundo simplesmente para ser mais um número. Você e eu temos uma missão. E no decorrer desse texto aqui, eu quero que vocês compreendam, entendam e apliquem aos seus corações qual é a sua missão nesta terra. O texto aqui em si vai falar da entrada triunfal de Jesus. O autor principal. E eu acho tão interessante que em toda a Bíblia Sagrada, tudo que está aqui tem um propósito, tem um contexto, tem um objetivo. Se eu tirar este copo de água e colocar para cá, simplesmente mudei o copo de lugar. Mas se for dentro da Bíblia, tem um significado. E nessa noite aqui, baseado nesse texto, não desmerecendo Jesus, mas eu quero falar do segundo autor principal que aqui se encontra, o jumentinho. Entenda, não quero aqui fazer menção, fazer graça, chamar ninguém de jumento, nada disso, é a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai citar inúmeros animais: cordeiro, ovelha, leão, boi, águia, cobra e jumento. A palavra jumento, jumenta ou jumentinho aparece mais de 120 vezes em toda a Bíblia Sagrada. E é interessante que em Gênesis capítulo 49, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, Jacó ali abençoa o seu filho Judá. Em Gênesis 49, versículo 11, Jacó está dizendo para Judá, que Judá diz assim: atai o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa da videira seleta. Lava as suas roupas em vinho, e a sua vestidura em sangue de uvas. Ou seja, uma palavra de bênção para o filho Judá. Jacó aqui está abençoando os seus filhos. E também ele abençoa Isacar. No versículo 14, ele diz: Isacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos. As bênçãos de Jacó sobre seus filhos, fazendo menção de um jumento e uma jumentinha. E aqui, em texto de Marcos capítulo 11, vai falar que Jesus então manda 2 discípulos ir à frente e dá instruções a esses discípulos, dizendo, versículo 2: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis preso um jumentinho, na qual ninguém montou ainda. Desprendei-o e trazei-o. E eu vejo aqui 3 observações que Jesus faz. A primeira: ide à aldeia que está defronte de vós. Ou seja, um local específico. Jesus não falou para os seus discípulos: olha, sai aí procurando por algum lugar se vocês irão encontrar algum jumentinho. Não, Jesus foi específico. Vocês irão até a aldeia que está de frente de vós, e assim que nela entrardes, vocês encontrarão preso um jumentinho, na qual ninguém montou ainda. Desprendei-o e trazei-o. Qual é o seu problema? Você nesta noite está aqui louvando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, mas por algum momento você pensou na sua dificuldade que está lá fora, no teu lar, na tua família. Ei, eu quero dizer, Jesus sabe
aonde esse problema está. E eu quero dizer que enquanto você está aqui, louvando, engrandecendo o nome dEle, Ele está lá, visitando, curando, libertando, porque Ele é o Senhor, sabedor de todas as coisas. Aleluia! Aleluia! A segunda observação que eu vejo aqui é que Jesus diz: olha, vocês vão lá e vão encontrar um jumentinho, no qual ninguém montou ainda. Ou seja, um animal sem experiência, um animal sem uso, vamos dizer assim. E aí me chama a curiosidade, por que esse jumentinho estava preso? Sendo que ainda ninguém o montou ainda. Algumas pessoas dizem que o animal, quando ele ainda não está domesticado, não tem como manter ele preso. Porque se você pega um animal não domesticado, você o amarrar, ele vai lutar de todas as formas para poder sair daquela situação, se desprender daquilo. Mas aquele jumentinho estava preso, amarrado. Ou seja, os seus donos tentaram um dia domesticá-lo, mas por algum motivo, por alguma razão, aquele jumentinho foi rebelde aos seus donos. Não quis seguir as instruções do seu dono. E os donos então o largaram. Falaram: não, esse daí não tem jeito. Vamos deixar ele aí preso aí. Depois a gente vê o que a gente faz com ele. E a terceira observação que Jesus faz aqui é o quê? Que Jesus é aquele que chega e dá mais uma chance. Eu louvo a Deus porque em muitas ocasiões, em muitas situações, muitas pessoas abriram mão de mim. Disseram: não, esse daí não tem mais jeito. Abandona. Deixa para lá. E até aí fora aí, a educação diz que se você colocar o seu filho numa boa escola, a escola vai fazer dele uma pessoa melhor. Eu tentei estudei até um certo ponto, mas a educação não me fez ser uma pessoa melhor. Aí muitos falam: não, o esporte é bom, o esporte vai fazer com que ele tenha disciplina. Eu pratiquei esporte, fui professor de capoeira, o esporte não me transformou em uma pessoa melhor. E como se não bastasse, o sistema carcerário prende, fala: não, ele vai ser privado de sua liberdade, para que quando ele sair daí, ele vai ser uma pessoa melhor. Eu passei pelo sistema carcerário, e eu quero dizer, não saí uma pessoa melhor. Mas uma certa vez, um homem disse para mim, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse homem então um dia me mostrou a verdade, Jesus Cristo, que nos dá o caminho. E quando eu fui de encontro com esse Jesus mudou a minha situação. Louvado seja Deus. Somente Ele pode dar uma segunda chance. Somente Cristo é capaz de mudar vidas. Aleluia. Somente Jesus. E aquele jumentinho que estava preso, Jesus falou: não, eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Eu me coloco às vezes no lugar desse jumentinho. Vocês vão compreender até o final do texto. E então os discípulos chegam ali e desprendem aquele jumentinho e começa e solta ele.
E Jesus fala: olha, se alguém perguntar alguma coisa, vocês vão dizer assim, ó, diga que o mestre precisa dele. Tantos animais bonitos, belos, que Jesus poderia usar, mas Jesus precisava de um jumentinho, de um simples jumentinho. Então aqueles dois discípulos chegam ali e começam então a soltar. E o versículo 5 vai dizer assim: alguns do que ali estavam perguntaram: que fazeis desprendendo o jumentinho? Ou seja, quando viram ali aqueles dois homens ali soltando aquele jumentinho, imagino eu que sejam os donos, chega e fala: viu, o que estão fazendo? Aí os discípulos falam: não, é que o mestre precisa dele. Aí eles então não retrucam, não diz nada. A Bíblia aqui não faz menção, mas imagino eu, penso eu, os donos dizendo: o mestre precisa dele. Esse jumentinho não prestou até o dia de hoje, vai prestar para quê agora? Deixa que leva, eles vão ver só o que é bom para tosse. Esse jumentinho vai dar coice até na sombra. E então eles levaram aquele jumentinho. Muitos vão questionar você por certas atitudes que você irá fazer. Por que você está fazendo isso? Será que compensa? Será que vale a pena? Eu já comentei aqui, antes de aceitar Jesus, eu frequentava, vou dizer aqui, um ponto de venda de droga, e bem de frente morava uma irmã, aquelas irmãs do círculo de oração, como dizia, aquelas irmãs do coque. E Deus colocou no coração daquela irmã para que aquela irmã orasse em meu favor. Ela não me conhecia, não sabia meu nome, mas ela presenciava a vida que eu levava. E aquela irmã então se propôs no coração dela em orar ao meu favor. Eu não sei quanto tempo, se foi um dia, uma semana ou meses, mas aqui estou, não somente pela oração daquela irmã, mas por muitas outras orações que um dia foi feita a mim. E um belo dia, já quando eu estava na igreja, estava à frente de um grupo de mocidade, e senti no coração então de convidar aquela irmã para ministrar naquele culto. E aquela irmã então, quando ela chegou ali, que ela estava ministrando, ela contou esse testemunho. E ela falou assim que se alegrou tanto de ver como que Deus opera. Uma pessoa que ela mal conhecia, não sabia o nome, e que Deus tinha pedido para que ela orasse por aquela pessoa, e Deus fez a obra. Então aqui, nesta noite, eu faço um desafio a você. Sabe aquela pessoa que você acha que é problemática? Sabe aquela pessoa que você acha que te tira do sério? Ore por ela. Apresente ela a Cristo. Porque o mesmo sangue que Jesus derramou na cruz por você, também derramou na cruz por ela. Ore por ela e espere os resultados. Começa a semear e com certeza vocês colherão o bom e agradável fruto. E o versículo 7 vai dizer: e trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele o manto, as suas vestimentas, e Jesus montou sobre ele. Quem é do Nordeste há de saber, um animal que ninguém nunca montou, se colocar uns panos em cima do seu lombo e alguém montar, não vai parar em cima. Eu estava ouvindo alguém citando, falando como que se doma ali um jumento, ou um asno, ou um burro. Diz que é um processo difícil, tem que ter muita paciência.
Porque primeiramente você tem que se apresentar diante daquele animal e conversar com ele, até ele ganhar sua confiança de você poder se aproximar. Depois disso, aí você vem com um manto e coloca em cima do lombo dele e já logo tira, para ele não assustar. E você faz isso 2, 3 dias, uma semana, até o dia que você coloca o manto, espera e ele aceita. Olha o processo. Agora, seja sincero, foi diferente com você? Comigo não foi. Eu tive inúmeras oportunidades de as pessoas chegarem e falar: você precisa de Jesus. Eu dizia: não, agora não. Agora não. Você precisa aceitar a Cristo. Não, agora não. Até o momento que Jesus te coloca em um beco sem saída, que você olha para a direita e para a esquerda e não vê mais solução. E quando você olha para cima, você clama igual Davi: de onde virá o meu socorro? O meu socorro somente vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é um processo demorado. E esse domador ainda fala que se você fizer de mau jeito, mau agrado, e o jumentinho perceber, você tem que começar desde o começo. Então olha, e aqui então tem um mistério, porque eles trazem o jumentinho, e o jumentinho então aceita. E a palavra vai dizer que eles colocam vestimentas sobre o jumentinho, e Jesus então montou sobre ele. Havia uma palavra de maldição a respeito do filho da jumenta, que está em Deuteronômio. Êxodo capítulo 13, que diz assim: mas todo primogênito da jumenta redimirás com um cordeiro, e se não o redimires, cortará a cabeça dele, mas todo primogênito dos seus filhos o consagrarás. Ou seja, o filho primogênito da jumenta tinha que oferecer um cordeiro em troca dele. Caso isso não fosse feito, tinha que lhe cortar a cabeça daquele jumento. Eu imagino que daqui então que surgiu a história da mula sem cabeça. Mas enfim, eu me sentia como um jumento sem cabeça, vagueando pelo mundo afora, sem uma direção, sem um rumo, sem um norte. Mas Jesus um dia falou: não, vai lá buscar ele, solta ele, porque eu hei de precisar dele. E quando então aquele jumentinho se viu diante daquela situação, imagino eu agora o jumentinho pensando: quem será esse povo? Eu vou deixar, vou ver aqui o que esse pessoal vai querer comigo. E quando o jumentinho chega lá diante daquela multidão, o pessoal ali começa a colocar os mantos, e Jesus monta sobre o jumentinho. E o jumentinho então começa a pensar: nossa, é um negócio diferente aqui. É um negócio diferente. Eu nunca fui tratado assim. O negócio aqui tá bom. E a palavra vai dizer então que Jesus segue rumo à entrada triunfal de Jerusalém. E quando Jesus ali está entrando, a multidão começa a gritar: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E a palavra vai dizer assim então que as pessoas começam a tirar os seus mantos, começam a colocar no caminho, começam a cortar folhas de palmeiras e estender, fazer aquele tapete para que aquele jumentinho pudesse passar. O jumentinho pensou: nossa, eu estou importante, eu estou chique, olha aí esse povo aí gritando, o negócio tá bom. E terminou, sabemos ali da história que era necessário essa entrada triunfal que fala lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Mas eu quero dizer agora e concluir
que depois que Jesus faz essa entrada e despede aquele jumentinho de volta para a sua casa, aquele jumentinho chega todo feliz e começa a contar para sua mãe: mãe, a senhora não sabe o que me aconteceu na cidade. A mãe do jumentinho fala: então me diga, meu filho. O jumentinho fala: olha, eu deixei que um homem estranho montasse em mim dessa vez. É um homem diferente, mãe, é um homem diferente. Esse eu permiti que ele montasse em mim. E a mãe fala: meus parabéns, até que enfim, estava na hora, né? E a senhora não sabe do mais, mãe, o que? Eu andando com aquele homem lá, as pessoas começavam a gritar, colocava panos, pedaços de galho, folhas para mim poder passar. A senhora precisava de ver, que coisa maravilhosa. E a mãe do jumentinho falou: meu filho, você me enche de orgulho, meus parabéns. Só que no dia seguinte, aqui eu pensando, Luiz Fabiano agora, aquele jumentinho tenta voltar novamente para a cidade, trilhar aquele mesmo caminho. Só que agora, dessa vez, as pessoas tacam pedra, tacam fruta podre nele, xinga ele, o expulsa ele da cidade, e ele volta chorando. E a sua mãe pergunta: o que aconteceu, meu filho? Ah, mãe, a senhora não sabe da última. Não, me conta. Eu voltei de novo lá na cidade. E aí, meu filho, você foi bem recebido? Não, mãe, pelo contrário. Dessa vez o povo me xingou, me bateu, me tacaram pedra, me expulsaram de lá, mãe, a senhora acredita? E a mãe do jumentinho então pergunta: mas espera aí, aquele homem que estava com você ontem, ele estava com você hoje? Aleluia! Não vai comanare, manchoro vai comanas. Deve comanare, manchoro vai comanare. Eu quero dizer a você que você tem uma missão nessa terra. Mas se você estiver com Jesus sobre a tua vida, muitas portas se abrirão, algumas se fecharão, mas o Senhor é aquela que abre uma porta na qual ninguém pode fechar. Ai, lo vai comanare, manchoro vai comanai. Oh, aleluia! Aleluia! Mas eu quero dizer a você também que você tem uma missão para cumprir nessa terra. Mas se você não tiver Jesus em tua vida, você vai ser como o jumento de Êxodo capítulo 30, versículo de Êxodo 13. Um jumento no qual está sem a cabeça, vagueando perdidamente por aí, sem uma direção, sem rumo. Então o apelo que eu faço para você nesta noite é: coloque Jesus diante da tua vida constantemente. Não deixe Ele para trás, mas coloque Ele em todas as posições da sua vida. Aleluia! Porque este jumentinho entendeu que sem Jesus ele era apenas mais um animal no meio de todos. Mas quando Jesus estava sobre ele, capas eram lançadas, folhas de palmeira eram lançadas, e ele pisava sobre aquilo, e a multidão gritava: bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Este jumentinho entendeu. Não quero aqui fazer menção, chamar você de jumento, mas eu quero que você entenda que Jesus tem que ser a prioridade na tua vida. E quando Jesus for a prioridade na tua vida, você há de cumprir a sua missão com toda a honra, com toda a glória, com todo o poder, no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Fica com esta palavra nesta noite. Eu peço que a igreja continue orando em meu favor. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.